Boa tarde, quarto ano. E aí, como tem passado? Tudo bem? Vamos para a nossa aula de Geografia? Nós vamos fazer hoje a nossa segunda videoaula. Sou a professora Adriana. Nós vamos estudar a unidade 6, fazer a coleta de dados e a montagem da apresentação. Nós vamos estudar da página 127 até a página 132. Preparados? Nossa rotina. Nós vamos continuar aprendendo sobre as etapas de organização de uma pesquisa. Nós vamos ler a quarta e a quinta etapa nas páginas 128 até a página 130. Nós vamos estudar o material que será usado para a coleta de dados para o preenchimento da ficha. Nós vamos preencher a ficha da página 142. Para isso, vocês vão ter que ler o material que o professor vai disponibilizar. Terão a tarefa 1 na página 132 e 2 videozinhos para assistirem. As dúvidas, correção das atividades e da tarefa, mandar para o professor pelo aplicativo. Vamos para a nossa aula? Mas antes, gostaram do vídeo do nosso estado, do estado de São Paulo? Lembra, nossa pesquisa é a pesquisa do estado de São Paulo, onde nós moramos. Última aula, teve um vídeo para vocês pegarem 3 informações importantes. Gostaram do vídeo? Viram como somos privilegiados em morar num estado tão moderno e avançado? Pessoal, o estado de São Paulo é um dos mais importantes do Brasil. Então sintam orgulho, tá? Tenham interesse, vamos pesquisar sobre ele. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele. Vamos lembrar que nós fizemos um combinado. Vamos seguir um pouquinho diferente do que está na apostila. Lembram que na aula passada nós falamos que nós vamos fazer a pesquisa, que se fosse na sala de aula, o professor iria montar grupos, cada um ia apresentar no final. Como nós estamos nesse momento de isolamento, a gente não pode estar junto, cada um vai fazer o seu. Nós, os professores, vamos estar fornecendo os dados para vocês estudarem, pesquisarem e vamos preencher no final da unidade de Geografia. Nós vamos preencher as fichas com as informações importantes. Lembram desse combinado? Então vamos continuar. Página 127, coleta de dados e montagem da apresentação. Você sabe o que é coleta de dados? Vocês já pararam para pensar o que é coletar dados? Coleta de dados é anotar e organizar as informações importantes que vão nos ajudar a concluir a pesquisa. Colher dados é juntar as informações sobre algo. Quando a gente está pesquisando, quando a gente tem uma curiosidade, quer saber alguma coisa, a gente vai procurar as informações. Nós já vimos que a gente pode procurar em diversos locais. Pode ser na internet, jornais, livros, pode ser através de entrevista. Só que sempre quando eu estou pesquisando, eu tenho que ir anotando o que eu vou encontrar, porque senão eu posso esquecer. Então, coletar é anotar essas informações e depois colocar em ordem. As informações, os dados, precisam ser verdadeiros. Se eu vou depois apresentar essa pesquisa, eu não posso falar nenhuma mentira ou algo duvidoso. Eu tenho que ter certeza que aquilo é verdadeiro. Nossa quarta etapa. O que eu faço? O que é a quarta etapa de uma pesquisa? Coletar os dados de fontes confiáveis, que nos dará respostas para o que estamos pesquisando. Fontes de pesquisa são documentos escritos e não escritos, que nos informam sobre um tema. Coleta de dados, a apostila já fala, continua lendo as fontes de pesquisa fornecidas pelo professor para encontrar as informações necessárias. Quer dizer, vocês vão continuar pesquisando
nas informações que os professores vão colocar no grupo. O grupo deve ler o texto. Agora, cada um individualmente vai ler o texto, vai ler e fazer a pesquisa. Nas pesquisas é importante consultar mais de uma fonte, mais de um lugar. Por isso, leia todo o material fornecido pelo professor. Quer dizer, se o professor aqui colocar texto para vocês lerem, leem. Lê uma vez, lê duas, quantas vezes eu preciso? Ah, não, mas colocou vídeo. Assista o vídeo, vai ter informação importante. Então, vamos pesquisar. E não se esqueça de anotar a fonte. De onde que está vindo esse material? A quinta etapa, apresentar oralmente os dados e o resultado da pesquisa. Normalmente, quando a gente faz a pesquisa, a gente monta o trabalho e depois a gente apresenta. Ao final da pesquisa, é preciso dizer o que você descobriu. A apresentação dos resultados pode ser em forma de seminário, de palestras ou de congressos. Professora, eu não vou apresentar. Infelizmente, esse ano não. Se fosse lá na escola, quem sabe, mas no final do ano dá tempo. Vocês iriam apresentar ou para a sala, ou quem sabe no pátio para as outras turmas. É legal. Você mostra o que você estudou, tá? Mas vamos aguardar, vamos fazer por enquanto a pesquisa. Vamos começar a trabalhar a ficha? Lembram? Nós combinamos. A pesquisa toda vai ser anotada na página 142 e 143. Cada aula nós vamos fornecer material para você anotarem um dos aspectos. Nessa aula, nós vamos anotar os dados gerais e também os aspectos naturais. O que você descobrir na aula de hoje, você vai anotar na página 142. Vamos começar a fazer a nossa pesquisa. Usem o conteúdo das próximas páginas para coletar os dados para preencher a nossa ficha de pesquisa. A partir de agora, tudo que a professora for mostrando para vocês pode ser item principal, pode ser importante, pode ser usado. Nem todos os dados oferecidos serão utilizados. Lembre-se, você terá que selecionar os dados que precisa para preencher a ficha de pesquisa. Então, a professora vai dar vários conteúdos desses 2 itens da ficha. Professora, eu vou ter que escrever tudo? Não. Vocês vão ler e pegar o principal. Responda essas perguntas na ficha fazendo um pequeno texto. Como que eu vou preencher os dados gerais dessa pesquisa? Então, primeiro eu tenho que pensar, o que é os dados gerais? Nós já vimos na aula passada. Dados gerais, eu posso colocar qual a área territorial de São Paulo, quer dizer, qual o tamanho. Com quais estados São Paulo faz divisa? Quais são os nossos vizinhos? Qual a capital do estado de São Paulo? Qual a população estimada do estado de São Paulo? Lembram de matemática? Estimativa? População estimada, mais ou menos, de todo o estado de São Paulo. Qual o gentílico do estado de São Paulo? Nós já vimos. O que é gentílico mesmo? Lembram? As pessoas que nascem no lugar têm um nome. Qual que é o nome que recebe as pessoas que nascem aqui no estado de São Paulo? Quais outras cidades você sabe que fica no estado de São Paulo? Quer dizer, você conhece alguma outra cidade que também é do estado de São Paulo? Todas essas informações pode ser colocado nos dados gerais. De que jeito? Eu só vou colocar lá área territorial, tanto. Com quais estados São Paulo faz divisa com o estado? Esse. Não, nós vamos escrever em forma de texto, um parágrafo.
Olha um exemplo. O estado de... olha o recuo. Para começar o parágrafo, letra maiúscula. O estado de São Paulo tem... Ah, professora, o que é isso? O que é isso? É a informação que vocês vão pesquisar. Tem quanto de área territorial? Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula. Eu vou falar um outro assunto do dados gerais. Ele faz divisa com os estados? É para colocar xizinho? Não. Vocês vão colocar quais são os estados que faz divisa com São Paulo. Preencha. Ponto. Olha o próximo item. A sua capital é a cidade de... Olha o nome da cidade capital do estado. E quem nasce no estado de São Paulo é... Lembra do gentílico? Como é chamado a pessoa que nasce aqui no estado de São Paulo? O estado conta com quantos? Quantidade. Habitantes e as cidades que conheço no estado são... Cada um coloca a cidade que você conhece, que é do estado de São Paulo. Tem tantas. Vamos lá? Então, eu formei um parágrafo em forma de texto com todas essas informações. Vamos começar a pesquisa. Para os dados gerais. Aqui nós temos o mapa, olha o nosso estado de São Paulo, e eu tenho algumas informações. Eu tenho uma área territorial, mostra... Olha, 248.219,481 quilômetros quadrados. Olha lá, 248.219 quilômetros quadrados, tamanho do estado de São Paulo. Vocês já estão estudando a classe dos milhares, né? Olha a população estimada, aproximada do estado de São Paulo. 45.919.049 pessoas. Densidade demográfica. Densidade demográfica vocês ainda vão estudar, tá? Isso significa 116 habitantes por quilômetro quadrado. Então, tem 166 pessoas num determinado espaço. Professora, eu vou precisar usar tudo isso aqui? Não. Olha lá nas perguntinhas o que você vai precisar saber dessa página, tá? Nem tudo vai ser usado. Continuando com as informações. Esse senhor que aparece aqui na foto é o nosso governador. Esse senhor é o João Agripino da Costa Dória Júnior, certo? Muito conhecido como Dória ou se não João Dória. É o atual governador do estado de São Paulo. Capital do estado de São Paulo, olha o nome da nossa capital. Nossa bandeira, bandeira do estado e o brasão, o símbolo do estado de São Paulo. Tudo são informações para os dados gerais, aquele item 1 da fichinha. Mapa do estado de São Paulo com as principais regiões por grandes cidades localizadas. Esse é o mapa do estado de São Paulo. Aqui nós temos algumas cidades, não são todas. Aqui são as principais, as maiores. Tem várias outras aqui nesses meios, tá? Então aqui a gente já vê que tem algumas cidades do estado. Será que vai ser importante eu olhar aqui? Pode ser. Ainda continuando nos dados gerais, gentílico de todos os estados do Brasil. Descubra qual é o seu. Qual é o seu gentílico? Quem nasce no estado de São Paulo, como é chamado? Vocês vão assistir um vídeo que a professora vai colocar no grupo. Todas as informações para vocês preencherem os dados gerais já foram passados. Então, vocês vão ver essa aula, assista de novo se for preciso e preencher naquela forma de texto
os dados gerais, tá? Todo aquele xizinho já foi respondido. Completem. Letra bonita, tá, pessoal? E aí nós vamos para os aspectos naturais. Aspectos naturais. O que eu vou ter que colocar nos aspectos naturais? Como é o clima no estado de São Paulo? Quais os principais rios que passam pelo estado? Qual a floresta mais importante do estado de São Paulo? Lembra? A professora vai dar agora as informações. Olha o exemplo. Começamos o nosso parágrafo, não esqueça do recuo, letra maiúscula. Clima predominante no estado de São Paulo é, pesquisa na aula, já vai ser informado. Vários rios passam dentro do meu estado. Um deles é o rio, coloque o nome do rio, que fica ao norte e passa perto da minha cidade, Barretos. A mata mais importante do meu estado é, pesquisa o nome da mata mais importante. Mas, infelizmente, ela está se acabando com o desmatamento. Vamos para as informações? Para os aspectos gerais, os principais rios que passam pelo estado de São Paulo. Olha a nossa Rosa dos Ventos para orientar aonde está o norte, para cima, sul para baixo, leste, oeste. Isso aqui é só para vocês orientarem. Lá na ficha, vocês vão ter que procurar o rio que está ao norte, que passa próximo da nossa cidade. Nossa cidade está aqui, ó. Tem um rio, se vocês pesquisarem os nomes, tenho certeza que tem um rio aqui que vocês conhecem. Já escutaram? Se não, pergunta em casa. Para os aspectos naturais ainda, o clima predominante no estado de São Paulo é o tropical atlântico. Nas áreas com a proximidade ao litoral, perto do mar, o clima é tropical atlântico. E tropical de altitude, que prevalece no interior, nos lugares de altitudes elevadas. A temperatura média anual é de 20 a 22 graus. Nós estudamos isso em ciências, com a professora Adriana aqui. Vamos já, ó, uma coisa liga a outra. Nós vimos na região de Barretos qual que era o clima? Clima tropical, tá? Nós estamos falando que esse clima tem no estado de São Paulo, é lógico, nós estamos no estado. Olha o estado de São Paulo aqui. Todos os climas que tem no nosso estado, separado por cores. Cada cor tem a sua nomenclatura na tabela. Pesquisem o que vocês vão ter que colocar lá nos aspectos naturais. Predominante. A Mata Atlântica no estado de São Paulo. A Mata Atlântica é considerada patrimônio nacional. Ela abrange 17 estados, quer dizer, essa mata passa por 17 estados e mais de 3.000 municípios, cidades do Brasil. A Mata Atlântica está acabando por causa do desmatamento. Clique aqui para saber mais sobre a Mata Atlântica. É um outro videozinho que o professor vai dar para vocês. Olha o nosso Brasil e onde tem a Mata Atlântica, onde está esse verdinho. Olha o desmatamento da Mata Atlântica. Situação primitiva. Lá no comecinho, no descobrimento do Brasil, era dessa forma o Brasil. 1854. E passando os anos, olha quando a gente chega no ano 2000. Está branquinho, já não tem mais verde. Significa que essa nossa mata, que era isso daqui, está acabando. Olha como tem pouquinho hoje em dia. Com o passar dos anos, ela foi acabando. Anote suas descobertas na ficha da página 142. Dados gerais e aspectos naturais. E mande para sua professora. Dados gerais, aspectos naturais. Pesquise nesse material, na aula de hoje, sobre os dados gerais e sobre os aspectos naturais do estado de São Paulo. Anote na sua ficha, na página 142. Seja curioso,
assista aos vídeos e aprenda muito mais. Assista aos vídeos, é interessante, é curtinho. Tarefa. Página 132, exercício 1. Use uma folha do seu caderno para desenhar. A atividade número 1, tá, que pede na página 132, é um desenho. Também você teve essa informação aqui na aula, é só pesquisar. Os exercícios 2, 3 e 4 não é para fazer, certo? Capriche nas fotos das atividades, assim como vocês capricham na selfie. Manda aquela foto bonita, sem tremer, tá? Põe a folha, a apostila, o seu caderno que vai ter um desenho retinho. Marca bem a posição da câmera e tira a foto bonita. Tira uma, tira duas, olha lá. Vocês fazem isso na selfie. Aquela fica melhor, não precisa mandar todas. A melhor você manda para o professor. Nossa aula está acabando por aqui. Facinho, né? O que nós fizemos? Nós continuamos aprendendo sobre as etapas de organização de uma pesquisa. Nós lemos a 4ª e a 5ª etapa. 1ª, 2ª e 3ª nós lemos na aula anterior. Nas páginas 128 até a página 130. Estudamos o material que será usado para a coleta de dados para preenchimento da ficha. Foi passado todo o material que vocês vão ter que retirar as informações. Preenchemos a ficha 142, nós já demos o exemplo de como vai ficar. Agora vocês vão ler o material e retirar as informações. Vocês têm que fazer a tarefa 1 da página 132 e os 2 vídeos que falam sobre o estado de São Paulo também. Dúvidas, correção das atividades e tarefa, vocês mandem para o seu professor. Pessoal, aula passada eu já tirei um minutinho e hoje eu vou tirar mais uma vez para agradecer a todos os pais que estão nos apoiando. Todos os pais que estão nos apoiando porque apoiam o professor e apoiam os seus filhos em casa. Pais, avós, tios, irmãos mais velhos, obrigado, tá? Gostei da dica da outra professora Adriana, né? Também vou chamá-los, são guerreiros. Mas são guerreiros os alunos e são guerreiros os pais também. Muito importante, a gente tem que ser unido para nós conseguirmos alguma coisa. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula.